O programa Cidade Aberta, segunda edição, já está de volta na TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. Aqui nos encontramos para levar até você o nosso Cidade Aberta, sempre com o apoio cultural do Bob's Bento Gonçalves. No coração de Bento Gonçalves você encontra uma loja do Bob's e com toda aquela característica, com aquele hambúrguer delicioso que só o Bob's é especialista em fazer. Deu água na boca, então passe aí em Bento Gonçalves ou no Iguatemi, em Caxias do Sul, na praça de alimentação. O programa Cidade Aberta, segunda edição, dá continuidade então à temática da primeira edição, a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República, com a presença aqui nos estúdios nesse momento do presidente da Executiva Municipal Provisória do PSL em Farroupilha, o Paulo Gasperim é o nosso convidado. Presidente, também claro que a expectativa é muito grande entre a maioria dos brasileiros, eu não vou dizer todos os brasileiros, porque teve uma parte que votou no outro candidato também, mas na maioria é muito grande pelas medidas que o Bolsonaro prometeu e tomará enquanto presidente da República. No seu ponto de vista, onde Bolsonaro precisa começar a trabalhar e que ações desencadear paulatinamente a partir que ele tomar posse no Palácio do Planalto? As atitudes já foram começadas devido à nomeação de alguns ministros. Então nós já vimos que ele vem trabalhando. Paulo Guedes, na Fazenda, General Heleno, Onyx Lorenzoni na Casa Civil. Foi definido o ministro da Ciência e Tecnologia. O astronauta? O astronauta Marcos Pontes. Marcos Pontes, exato. Exatamente. Então ele já foi definido também. Hoje as mídias estavam divulgando isso. Então é a partir deste momento que ele vai começar a tomar corpo no governo. Na minha concepção de governo, eu diria, ele é a primeira pessoa, ele foi eleito, ele é o presidente. A partir do momento que ele, sendo presidente, e Paulo Guedes definiu como ministro da Fazenda. Aliás, super-ministro da Fazenda, exatamente, né? Muito experiente. Com muita experiência. Com uma bagagem grande. Então, eles dois se reúnem, definem o próximo ministro. Os três se reúnem, definem o próximo ministro e assim por diante. Aí tu vai ter uma equipe coesa, totalmente fechada, totalmente junto à administração total. Tu achas que o Bolsonaro terá que fazer algumas concessões políticas em troca de apoio, loteando, se não a totalidade não, mas enfim, algumas cadeiras da esplanada dos ministérios? Eu vejo que isso foge um pouco da atual política dele, da proposta que ele começou na presidência. Eu acho que isso vai fugir um pouco, mas o tempo vai dizer. Se caso ele tiver que conversar com mais alguém que seja de outro partido, que feche com o pensamento dele, eu não vejo por que não. Mas ele vai definir, né? Quem manda é ele. As cartas serão dele. Exatamente. Sim. Até o próprio Bolsonaro já tem usado a frase ordem dada, ordem cumprida, que é um jargão, que é uma frase de slogan dos militares, né? Exatamente. Isso o militar entende muito bem mas ele vai estar fazendo um bom começo de trabalho. Ele está apresentando propostas que estão agradando. E outra, 52 milhões de pessoas, por aí mais ou menos, 57 milhões de pessoas votaram nele. Mas ele tem que pensar que ele administra um país de 220 milhões. Sim. Então isso é que vem, o carro-chefe é esse. Inclusive com toda a ala do Nordeste contra, né? Eu acho que ele tem tudo para fazer o Nordeste crescer também. Apesar da baixa votação dele lá, não teve vitória, mas ele tem tudo para fazer o Nordeste crescer, implantar empresas, fazer aquela famosa seca que até hoje ninguém deu resultado. Isso tem um jeito de melhorar para o cidadão nordestino. E é povo como nós. O sulista e o nortista são pessoas, são brasileiros, sim. É a mesma pátria. Sim. Até chama atenção, quero trazer esse dado também, porque no primeiro turno da eleição, o Jair Bolsonaro foi o mais votado aqui na Serra Gaúcha, em Nova Pádua, né? No segundo turno da eleição,
de 5.560 e alguma coisa municípios brasileiros, Jair Bolsonaro foi o mais votado também em Nova Pádua, obteve 92,96%. Quase 93% dos votos do município de Nova Pádua. Foi o município brasileiro onde Bolsonaro, proporcionalmente ao município, teve o maior percentual de votos. Já o município de Nova Pádua havia dado isso no passado a Aécio Neves e agora marca a história nesta eleição também. Aqui em Farroupilha, com uma votação de praticamente 80% dos votos, grande também em Caxias do Sul. Ou seja, nesta região aqui, o Bolsonaro foi muito bem, né? Foi. No primeiro turno nós tivemos 67% em Farroupilha, no geral. Crescendo para 80%, esse crescimento foi excelente também. Sim. Foi ótimo, nos deixou contentes e satisfeitos. Então, isso nos mostra que todo o trabalho dessa população, desse grupo de amigos que nós temos em Farroupilha, foi muito bem feito. Né? Então, agradecendo a todos aí realmente que trabalho feito. O Bolsonaro tem uma grande experiência enquanto legislador, enquanto deputado federal. Foram sucessivos mandatos para a Câmara dos Deputados. E nós sabemos que no Brasil, no atual modelo político implantado no Brasil, vigora o presidencialismo de coalizão. Bolsonaro já não chega com esse presidencialismo de coalizão. Ele terá que dialogar de uma forma especial com o Congresso Nacional para poder aprovar parte dos seus projetos que dependem do aval legislativo? Exato. Tanto que já foi lido, apresentado a questão do apoio que ele tem hoje à bancada. O Congresso foi renovado. O PSL tem 52 deputados. Exatamente, é a segunda maior bancada. Perde, né? Para o PT, que tem 56 ou 58? 58. Esses números, exatamente. Então, mas os outros partidos já demonstraram apoio. Então, se torna mais fácil para trabalhar. Ele vai ter uma facilidade. Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, ele é um articulador político. Ele tem portas abertas pelo Congresso, então isso tem facilita articulação também. Dele com mais de 200 parlamentares. Exato, a bancada da agricultura. Da agricultura, do agronegócio, a bancada evangélica também. Exatamente, já demonstraram apoio. Então, esse apoio no Congresso e o apoio demonstrado de 50 senadores, então isso já se torna a maioria. Já dá maioria, né? Já dá maioria. Então, não vai ser uma questão... essa dúvida vinha de parte da população, que diziam, ele não vai ter apoio, não vai conseguir governar. Não, ele consegue. Isso já foi demonstrado no decorrer dos meses. Talvez aconteça até o inverso do que vinha acontecendo na política brasileira, né, Paulo? Porque o que estava acontecendo com Lula, com Dilma e com Temer? Os três presidentes da República tinham que ir em busca dos partidos, em outras palavras, comprar os partidos políticos para integrar a sua base de apoio. Era isso que acontecia. E o que se tem visto desde o término do primeiro turno, e agora com o segundo turno deve intensificar ainda mais com o término do segundo turno, é o contrário. Ou seja, não é o presidente que vai buscar o apoio, são os partidos, alguns partidos e alguns parlamentares que estão indo levar o apoio. Exatamente. Nós vimos isso já em campanha. Então, no governo vai ser demonstrada essa forma diferente de governar e vai ser, com certeza, uma coalizão entre todos para poder fazer o Brasil funcionar. Porque até agora nós estávamos estagnados. Então, isso vai fazer funcionar. Se falou muito também no domingo, Paulo, de que a eleição do próprio Bolsonaro seria a eleição de um militar ou de militares, a chegada de militares ao poder, não pela força, mas pelo voto por meio da democracia. Tu concordas com isso? Posso dizer que sim, pois ele é um militar, é um ex-militar. General Mourão é um ex-militar. Inúmeros ex-militares... O general Heleno é um militar. Inúmeros militares concorreram e ganharam para deputado estadual, deputado federal. Então, ou seja, não é que seja a profissão militar que entrou no governo, mas é uma pessoa, um cidadão que está lá com a idoneidade, com a índole do militar, a educação que o militar tem,
para tentar levar uma forma diferente de governo a todos. Ainda no segundo turno, numa entrevista que o Bolsonaro concedeu na sua casa para o jornalista Carlos Nascimento, do SBT, o próprio Nascimento questionava já em torno das especulações para a composição da equipe ministerial do Bolsonaro, e já sabia Paulo Guedes, já sabia o general Heleno, também o próprio Onyx Lorenzoni, e aí o Nascimento perguntou ao Bolsonaro se ele teria uma equipe só de militares, o próprio Bolsonaro. Não, o Onyx Lorenzoni é um civil que estará aí. Então me parece que tem as duas coisas, né? Tem os dois lados, e acho que esses militares vêm para dar, nesse momento de turbulência do Brasil, uma certa segurança. Eles têm uma representatividade, né? Exato, mas eu acredito que ele está indicando pessoas em quem ele confia, primeiramente. Então, ser militar ou não, o Onyx não é. O Marcos Pontes também não? O Marcos Pontes não é. Marcos Pontes estudou, fez faculdade, entrou curso na NASA, viajou no espaço. Então, assim, é uma pessoa normal que vai ser, mas é a confiança dele. Outros profissionais virão, assim como foi cogitado aquele médico do corpo clínico do hospital de Barretos, né? Isto. Para a saúde. Não é militar, é uma pessoa normal, dentro da sua área técnica, e que vai agregar se aceitar o convite. A tendência é que nós tenhamos um ministério muito mais técnico do que político, né? Exatamente. É essa a formação inicial que nós percebemos da parte do Bolsonaro. Nós vamos para o nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta então com a parte final do programa Cidade Aberta, segunda edição de hoje, conversando com o presidente da Executiva Municipal Provisória do PSL em Farroupilha, o Paulo Gasperin, é nosso convidado no dia de hoje. Fiquem ligados, a gente volta já já com a parte final do Cidade Aberta. Bob's Caxias do Sul, um empreendimento do Grupo Feltrin. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos.
onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. O programa Cidade Aberta já está de volta, é a TV Cidade Farroupilha, no ar pelo canal 14 da NET, na região cobertura NET Farroupilha. O que é daqui você vê por aqui. Estamos no ar com o apoio cultural do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. É nosso convidado no programa de hoje, o presidente da Executiva Municipal Provisória do PSL aqui em Farroupilha, o Paulo Gasperin. Estamos falando sobre, fazendo o rescaldo político, a eleição de Jair Messias Bolsonaro para a presidência da República. O Bolsonaro, que tem 63 anos de idade e vai ser o presidente do Brasil pelos próximos 4 anos, a partir de 1º de janeiro. A gente sabe, né, Paulo, de que o Bolsonaro vai ter que ser muito forte diante de algumas situações. Por exemplo, infelizmente, a política brasileira ela está muito contaminada, ela está muito deturpada em algumas situações. E sabe-se que há todo um sistema e que também há todo um mecanismo. Ele terá que fazer a guerra, no bom sentido, com toda essa situação, para implantar um novo jeito de governar, uma nova política para o Brasil, né? Exatamente. Ele, quando deputado, ele já vinha lutando por esses ideais, por essa diferença, por essa mudança na política. Ele era um dos grandes opositores ao sistema que hoje nós temos no país. Ele tem a convicção de que a família em primeiro lugar, a pátria. Eu me recordo da minha época de estudante, Educação Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica, OSPB, Exato. Organização Social e Política Brasileira. Exato, então isso se perdeu. Podemos dizer que pode retornar isso, por que não? Né? Se teve várias mudanças na educação brasileira. Que na verdade essas disciplinas elas foram criadas na grade curricular pelos militares quando estiveram no poder, né? Exatamente, e eu vejo que a nossa educação era diferente, bem diferente. Né? Então, tem tudo para voltar. A pátria em primeiro lugar, a família, o respeito que nós perdemos. Sim, os valores. Valores pessoais, de comunidade, enfim, se perdeu isso e agora eu acho que nós temos uma chance de fazer voltar. E o Bolsonaro vem com essa força muito grande também no próprio patriotismo, né? O próprio slogan de campanha dele foi Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Exatamente. Ou seja, valorizando a nação. E o que a gente tem visto também, não só no dia da vitória, mas antes, também no segundo turno, as carreatas, as manifestações, os apoiadores do Bolsonaro vestindo verde e amarelo. Quase não se via bandeiras do partido político, mas se viam bandeiras do Brasil. Nós podemos dizer que nós voltamos a ver bandeiras hasteadas de frente às casas. Que isso havia se perdido, esse costume, esse amor. Exatamente. E hoje nós podemos ver novamente essas bandeiras. Eu acho que isso é importante e isso mostra o quanto o patriotismo está voltando e a população começou a acreditar numa nova era. Sim. O próprio Bolsonaro também já disse de que tem que diminuir Brasília. Larga bem ele falando isso? Eu acho que sim. O Estado hoje ele toma conta
certo? Tudo passa pelo Estado. Volta a burocracia, porque tudo tem que passar por eles. Então, se tu diminuir Brasília, se tu enxugar ministérios, assim como é a proposta, de repente não vai ser no primeiro momento, não vai ser no primeiro dia, como muitos querem, como muitos almejam. Tem que ter tempo, né? Exatamente. Tudo passo a passo. Eu acho que ele vai conseguir fazer o máximo do que ele já prometeu, ele vai conseguir implantar. Claro que agora, finalizada a eleição, até a posse e tudo, é um período que a gente chama no termo político de a chamada lua de mel do candidato, ou do eleito, melhor dizendo. Depois ele assume, ele também pode ter a extensão da chamada lua de mel. Tu acha que a lua de mel do Bolsonaro ela vai ser mais longa, mais curta, mais abreviada? Pois é. O período de transição já começou, né? Então o pessoal já está deflagrado. Está em tratativas, estão em contato direto com a equipe do atual presidente. O presidente Temer, então já estão em tratativas a isso. E eu acredito que já nos primeiros dias nós vamos ver algum trabalho feito. Nós já vamos começar a perceber as diferenças do governo. Sim. Certo? Então, é por aí. E muito também será necessário o apoio do próprio Congresso Nacional, outras medidas o próprio presidente vai estar colocando também em prática, mas a eleição do Bolsonaro foi, na tua visão, um golpe muito forte da extrema-direita diante da extrema-esquerda no Brasil? O Brasil, na América Latina, talvez ainda era um dos feudos do esquerdismo? Na verdade, o extrema-direita foi criado pela oposição. Que no Brasil não existe extrema-direita, porque extrema-direita seria anarquia. Anarquia. É anarquia, numa escala, comunismo, socialismo, nazismo, e aí vem da extrema-direita, anarquia, liberalismo, liberal conservador. Sim. E nós estamos nesse liberal conservador, nós estamos praticamente no centro. No centro. Exato. Então a expressão extrema direita quem criou foi a esquerda. Foi a esquerda. Entendeu? Então não nos vemos como extrema direita, nos vemos como patriotas tentando arrumar o país. Sim. Foi grande a bagunça que os governos anteriores fizeram no Brasil, que o PT fez no Brasil? Não somente o PT. Não só PSDB o PT, também. O PSDB iniciou uma fase de mudanças, o PT deu uma continuidade. Existiram os 4 primeiros anos do PT que agradou a muitos brasileiros, porque o Lula, enquanto inocente na política, fez alguma coisa, mas porém depois tomaram caminhos que não agradou a mais ninguém. Sim. Bom, o que mais tu gostarias de acrescentar também, Paulo, sobre a eleição do Bolsonaro? Vamos trazer um pouquinho aqui para a Farroupilha. Partilha conosco aqui na TV Cidade como foi também a campanha, o segundo turno, as atividades, enfim, no domingo à noite, carreata, buzinaço, bandeiraço, teve queima de fogos de artifício também em alguns pontos da cidade. Ou seja, eu não me recordo de ter visto Farroupilha numa festança como foi no domingo à noite em outra eleição. Parecia uma eleição municipal, hein? Exatamente. O pessoal estava bem empolgado. A turma era grande, partiu do Largo Carlos Fetter, veio até a Praça da Bandeira. A festa não foi até muito tarde, até porque nós pedimos por respeito aos vizinhos. Exatamente. Por respeito aos vizinhos, porque realmente a segunda-feira tem que trabalhar. Sim. E nós temos que respeitar as outras pessoas. Foi solicitado isso, quando eram praticamente 11 horas o pessoal parou. Já tinha cessado tudo. Cessado, fizeram sua festa. A festa vai continuar, isso não é para um dia. Sim. Essa festa começou ontem, termina em 2022. Entendeu? Tem algum ato programado para os próximos dias? Nós estamos programando para meados da semana que vem, terça ou quarta-feira, uma nova carreata, uma carreata mais organizada, com o pessoal partindo de um local específico. Isso nós vamos avisar também, mas pode se preparar que nós depois vamos ter... Depois do feriado vai ser. Exato, o feriado acaba Sim. Mudando os comportamentos das pessoas. Muitas pessoas estão em viagem, gostariam de participar, então vamos deixar passar o feriado e após vamos organizar essa carreata. Certo. Então vai ser, ainda ela está em fase de elaboração, né? Exatamente. Hoje até eu estava conversando com o nosso grupo, trocando umas ideias, vendo quais dias seriam os melhores, e foi tomada então a decisão de terça ou quarta-feira da semana que vem. Semana que vem. Isso aí. Perfeito.
O Brasil amanheceu na segunda-feira, dia 29 de outubro, já com um grande ar de esperança e de otimismo? Já se percebeu a mudança. Já muita gente estava eufórica, disposta. Isso vinha nos últimos dias, o pessoal desanimado, desconfiado por causa das urnas eletrônicas, mostrou que nós fizemos a maioria dos votos. No meu ponto de vista, eu acredito que poderia ter feito ainda um pouco mais. Algumas urnas deram problemas. Eu estava como fiscal de uma zona eleitoral, de 4 sessões eleitorais, e teve uma urna que teve problemas, o técnico teve que substituí-la. Eu acompanhei a substituição, foi tudo lícito, sem problema nenhum, não teve galho, mas isso que nós podemos ver que se Farroupilha deu problema, que é uma cidade pequena, uma cidade que há controladoria da população, em algumas cidades, de repente, pode ter sido um pouco diferente da... Sim. A situação pode ter tido outros caminhos. Exatamente. Bom, nós tivemos no Brasil, depois da redemocratização, alguns momentos de muita expectativa, de muita esperança, enfim, por parte do cidadão brasileiro. 1989, com a eleição de Fernando Collor de Mello. E ele se elegeu sob o estigma de que iria combater os marajás. Deu no que deu. Depois veio o Fernando Henrique, eu não classifico como uma expectativa, mas em seguida chega ao poder Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente que seria do povo, da classe trabalhadora, uma grande expectativa também. Agora vem Bolsonaro para a presidência da República. Dos 3 fatos, o Bolsonaro é o que arrasta uma multidão maior? Arrastou. Nós percebemos isso porque a vontade da população, nós não precisávamos bater de porta em porta para essa campanha. O pessoal nos procurava, a população nos procurou. Eu quero participar, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero estar na rua com vocês. A população em si, ela veio para a rua. Tanto que nunca... material de campanha, por exemplo, nós fazíamos adesivos, camisetas, o pessoal procurava, eu quero minha camiseta, eu quero pagar meus R$25 a camiseta. Pessoa a pessoa, pessoa física normal. E isso, em outras épocas, se o partido não estivesse distribuindo, não haveria material, entendeu? Então isso foi uma coisa que nos chamou a atenção. Foi a campanha do cidadão brasileiro. Exatamente. Exatamente. E olha, aliás, uma campanha política que nós não tivemos no segundo turno, nenhum debate entre os presidenciáveis, nenhum. O próprio primeiro turno também teve uma campanha em que o Bolsonaro quase não aparecia na TV, quando aparecia dava para dizer o nome e olha lá, quer dizer, ou seja, rádio e TV não foram mais os grandes incentivadores, os propulsores, enfim, os impulsionadores da campanha, e sim as redes sociais. As redes sociais foram as grandes protagonistas desta campanha eleitoral. Exatamente. Nós percebemos que a campanha dele tomou corpo pelas redes sociais. Pelo WhatsApp, pelo Facebook, agregando pessoas, grupos cada vez maiores. E quanto a debates, todo mundo critica Bolsonaro por não ter ido a debates. Todo mundo sabe o que ocorreu. Sim, ele não tinha condições clínicas, né? Alguns ainda duvidam da facada, mas tudo bem, deixamos assim. Acredito que existiu a facada, existiu a cirurgia, existiu o tratamento e existiu também o risco de novo atentado. Então, por isso, a inteligência da Polícia Federal já havia avisado o Bolsonaro: evita sair de casa para debates, para campanha, pois a sua vida corre risco. Sim. E ele preservou a vida. Exatamente. Sim. Perfeito. Paulo, quero te agradecer, obrigado pela presença aqui no programa Cidade Aberta de hoje. Até uma próxima oportunidade. Nos mantenha informados das ações no âmbito local aqui também. Certo. Muito obrigado. Agradeço a todos e agora é trabalhar pelo Brasil. Com certeza. E mais uma vez, parabéns, renovando os parabéns também pela eleição do Bolsonaro. O Cidade Aberta de hoje fica por aqui. Muito agradecido a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do nosso programa. Continue na TV Cidade Farroupilha, a TV que mostra o que acontece por aqui. E até a próxima edição do Cidade Aberta, o nosso espaço de entrevista aqui na TV Cidade, no canal 14. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.